Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre ângulos, parte 2, e agora nós vamos abordar a classificação dos ângulos. Como a gente pode observar aí na nossa imagem, conforme o ângulo vai abrindo, a gente pode observar que existe um determinado nome, uma determinada classificação para a abertura de cada ângulo. Os ângulos podem ser classificados conforme as suas medidas. E hoje nós vamos ver essa classificação. A gente tem o nosso ângulo nulo, que é o quê? Ele mede dessa seguinte maneira aqui, como eu havia explicado na aula anterior. A gente tem o nosso vértice, então esse acento, o acento de chapeuzinho, ele fica em cima do nosso vértice, que aqui é o O. E aqui a gente pode observar que nós temos duas semirretas. A gente tem a semirreta OA e temos a semirreta OB. Porém, elas não possuem nenhuma abertura entre elas, o que gera um ângulo de 0 graus. Então, não possui nenhuma abertura, então nós denominamos esse tipo de ângulo que não possui nenhuma abertura de ângulo nulo. E onde nós podemos encontrar esse tipo de ângulo? Nós podemos encontrar esse tipo de ângulo quando o relógio marca exatamente meio-dia. Por quê? Porque a gente tem o nosso ponteiro menor, que nós podemos classificar como uma semirreta, e nós temos o nosso ponteiro maior, que também podemos classificar como uma outra semirreta. E exatamente quando marca meio-dia, os dois ponteiros estão juntos, estão unidos. Ou seja, não possui nenhum ângulo entre eles, não tem nenhuma abertura. Então, nós podemos denominar que ele é um ângulo nulo. E aí é um bom exemplo de onde podemos encontrar esse tipo de ângulo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em um simples relógio. E não só quando ele marca meio-dia, mas quando ele marca as outras horas exatas, 1 hora, 5 horas, 6 horas, nós vamos estar aí encontrando o ângulo nulo. E olha só onde mais a gente encontra esse ângulo nulo, quando nós estamos em pé. Aqui no caso o bonequinho está andando, mas quando ele está em pé, aqui o nosso bonequinho está andando, mas quando ele para de andar, quando ele fica em pé ali somente, nós podemos associar as suas pernas, no caso sendo as semirretas, um lado da perna é uma semirreta e o outro lado da perna é outra semirreta. E quando está em pé ali, no caso, não há nenhuma abertura entre as pernas. Então, a gente pode denominar isso como um ângulo de 0 graus, um ângulo nulo. A gente também tem o ângulo de meia volta, ou também conhecido como um ângulo raso. E olha só, ele justamente tem isso aqui, ó. É só uma meia volta, E a gente chama de ângulo de 180 graus. E como a gente escreve esse tipo de ângulo? Dessa seguinte forma aqui, ó. A gente tem a nossa semirreta OA e temos a nossa semirreta OB. E a abertura entre elas é igual a 180. E nós vamos escrever dessa seguinte forma. A, aqui que é o nosso ponto, O com o chapeuzinho, por quê? Porque é daqui que as retas nascem, então a gente sabe que aqui é o nosso vértice, e B que é o nosso ponto da outra semirreta. Ou seja, este ângulo aqui, que é o ângulo de 180 graus, eu vou escrever ele dessa seguinte forma. O chapeuzinho em cima do O, por quê? Porque o O é o meu vértice, é de onde as retas estão saindo. E onde nós podemos encontrar? Olha só, na ginasta, nós podemos encontrar esse ângulo de 180 graus nos braços dela, na abertura dos braços aqui, ó. Nós podemos encontrar que é um ângulo de 180 graus, Se nós pegarmos o braço aqui, este braço sendo uma semirreta e esse outro braço sendo a outra semirreta, nós podemos encontrar um ângulo de 180 graus. E também na abertura aqui das pernas. Por quê? Se nós pegarmos essa perna aqui como uma semirreta e essa outra perna como uma outra semirreta, nós temos aqui uma abertura de 180 graus.
E aí acredito que é um ponto turístico que todo mundo conhece, né? O anfiteatro da Ponta Negra. E olha só, nesse arco, a gente tem esse arco aqui, que ele é formado por um ângulo de 180 graus. A gente tem aqui as nossas duas semirretas, né? Temos essa semirreta e essa outra semirreta, e a gente percebe que a abertura entre elas é de 180 graus. Também, ó, quando o relógio marca 3 horas e 15 minutos, ou também uma outra hora, nós podemos perceber que ele tem uma abertura aqui entre os ponteiros, né? O ponteiro menor está marcando 3 horas e o ponteiro maior está marcando 45 minutos. Então, essa abertura aqui, ela é uma abertura de 180 graus. Um exemplo também muito bacana de um ângulo de 180 graus. Nós também temos o ângulo de uma volta, né? Uma volta completa. E a medida dessa volta é de 360 graus. Lembrando que é muito importante o grau, não é 360, é 360 graus. E olha só, ele é muito parecido com o ângulo raso, mas enquanto o ângulo raso não move, né, não tem uma abertura, no caso o ângulo de 360 graus, ele dá o ângulo de 360 graus, ele dá uma volta completa e volta para o mesmo canto. Olha só, aqui a gente tem a nossa semirreta OB e temos a nossa semirreta OA. Vamos pegar aqui a semirreta OA. Ela tem uma abertura aqui que abre isso aqui tudinho e volta para o mesmo canto. Ou seja, ela formou um ângulo de 360 graus. Se forma um círculo no caso, né? E olha só a notação, como nós escrevemos esse tipo de ângulo. Esse ângulo nós escrevemos dessa seguinte forma. AOB, com o acento chapéuzinho, né, no O. Por quê? Porque o O é o nosso vértice, porque é a partir daqui que está nascendo as duas retas, na verdade, e que fazem uma volta, né, tem uma abertura de 360 graus. E onde nós podemos encontrar esse tipo de ângulo? No ventilador, que é um objeto que todos possuem, ou já ouviram falar, ou já viram, enfim, já tiveram algum contato com o ventilador. E quando o ventilador está ligado, nós podemos perceber que ele dá várias voltas, né? Para poder ventilar. Então, a gente pode dizer que esse movimento que a palheta do ventilador faz é o ângulo de 360 graus. Por quê? Porque ele dá uma volta completa. Um outro exemplo aqui muito bacana é a construção da rotatória, que também tem o formato de 360 graus. Acredito que todo mundo já deve ter tido também algum contato com alguma rotatória. Aqui em Manaus nós temos várias rotatórias. Uma das mais conhecidas é a da bola da Suframa, bola do coroado, bola do produtor, na verdade. E olha só, se no caso eu quiser caminhar nessa rotatória, se eu chegar bem aqui, der uma volta completa aqui e voltar para o mesmo canto, eu percorri um ângulo de 360 graus. Um outro exemplo muito bacana são as rodas dos carros, bicicletas, ônibus, qualquer tipo de roda, né? Quando ela se movimenta conforme o ângulo de 360 graus, porque ela vai rodando e gerando uma volta completa. Nós também temos o ângulo reto, e é dessa forma que nós notificamos ele, né? Escrevemos. E o ângulo reto, ele é identificado dessa seguinte forma. Ele é um ângulo muito especial. Toda vez quando for 90 graus, vai ter essa notação aqui com um quadradinho e uma bolinha no meio. Ou seja, existem exercícios que nem vai estar escrito 90 graus, só terá essa notação e já fica subentendido que é um ângulo de 90 graus. Porque ele é um ângulo reto, ele é um ângulo perpendicular. E aqui a gente tem a nossa semirreta OA e a nossa semirreta OB. E a abertura entre elas
é um ângulo de 90 graus. E é dessa forma aqui que nós escrevemos esse ângulo, AOB, com um acento chapeuzinho em cima do O. Por quê? Porque é o nosso vértice, é daqui que as nossas retas estão saindo, estão nascendo. E onde nós podemos encontrar esse ângulo de 90 graus? Podemos encontrar na TV, no celular, qualquer aparelho eletrônico que possui uma tela com retângulo, quadrado, né, nesse formato, porque aqui nos cantos a gente pode perceber que é perpendicular, são retos, ou seja, esse ângulo, o ângulo que é formado por esse lado e esse outro lado aqui, que é este ângulo, forma um ângulo de 90 graus. A gente também tem em certas ruas, no caso, se nós pegarmos aqui a rua Primavera e a rua Acácia, a gente pode perceber que ela forma um ângulo de 90 graus, porque é um ângulo reto, né? A semi-reta aqui e essa outra aqui, a gente vai formar um ângulo de 90 graus. Na quina das portas aqui existem vários ângulos de 90 graus. Ó, se a gente pegar este canto aqui, a gente tem essa semi-reta, mais essa outra semi-reta, a gente forma aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Se nós pegarmos aqui da porta, esse lado da porta, mais esse outro lado da porta, bem aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Agora vamos falar de ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? O ângulo agudo é o ângulo cuja medida está entre 0 e 90 graus, entre 0 graus e 90 graus, ou seja, o ângulo agudo ele é menor que 90 e maior que 0, tá? Entre esses dois valores. Onde eu posso encontrar um ângulo agudo? O ângulo que cortamos, a fatia de pizza forma um ângulo agudo. Então, quando você vai lá na pizzaria, aí você vem as fatias de pizza, né? Geralmente vem 8 fatias. Então, é maior que 0 graus, né? O ângulo que forma a fatia entre as extremidades da fatia e menor que 90. Como é que eu sei disso? A pizza toda é 360 graus. Metade da pizza forma um ângulo de 180, ó. Vocês compreendem aqui, ó? Aqui, ó, é um ângulo de 180 graus. Aí aqui, por exemplo, se você tivesse uma outra metade, porque aqui já tá cortada, outra metade da pizza em 3 partes. Mas se tivesse que nem essa aqui e eu cortasse exatamente aqui no meio, entre duas partes, ficaria um ângulo de 90 graus, né? Exatamente 90 graus, um ângulo reto. Não seria um ângulo agudo. Mas se eu cortar essa outra parte aqui em 3 fatias, aí eu vou ter um ângulo agudo, porque vai ser um ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Então, eu consigo encontrar um ângulo de 60 graus, por exemplo, numa fatia de pizza, ou outro valor que está entre 0 e 90 graus. Ó, por exemplo, aqui em Manaus as ruas não são tão bem organizadas assim, mas em outros países, em outras cidades, tem uma perfeição de ruas assim. Na verdade, eu acredito que Boa Vista tenha ruas assim parecidas, né? Que formam ângulos agudos, né? Então, essas duas linhas aqui, ó, né? O ângulo formado pelas duas destacadas em vermelho forma um ângulo agudo. Então, essas duas linhas aqui, ó, estão formando um ângulo menor que 90 graus. Assim como o ângulo da abertura da escada é um ângulo agudo, ó, ele é maior que 0 e menor do que 90, né? Não é um ângulo reto. Para ela poder ficar aí direitinho, não pode ser um ângulo reto, ok? Agora vamos falar sobre o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, o ângulo obtuso está compreendido entre essas medidas. Maior que 90, menor que 180. Vamos ver exemplos. Ó,
Nessas ruas destacadas em vermelho, nós temos o ângulo obtuso, ó. Esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus, né? Porém, ele é menor que 180. Ele não é totalmente, né? Não forma totalmente aqui 180 graus. Aqui, ó, onde você guarda a sua roupa, né? Você coloca aqui a sua camisa, a sua calça, a sua roupa, você coloca lá no seu armário. Esse ângulo aqui também é maior que 90 graus e menor que 180. Vocês podem observar que ele não é totalmente aberto aqui, né? A abertura dele para formar um ângulo de 180. E ele é maior do que 90 graus, né? No caso, 90 graus deveria estar mais ou menos aqui a abertura, né? Para ter um ângulo de 90 graus. E ele é maior, né? Ou então um ângulo maior formado pelo cabide é obtuso. Esse ângulo maior aqui, né? Que a gente está se referindo. Ó, o ângulo formado pelo telhado de algumas casas também é obtuso. Então, aqui nós temos um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. Construção de ângulos. No mercado existem dois tipos de transferidores. O transferidor de 360 graus, uma volta inteira, e o transferidor de 180 graus, meia volta. Para a construção de hoje, nós utilizaremos o transferidor de 180 graus. Conhecendo o transferidor de 180 graus, ele tem marcação interna e marcação externa. Quando a gente quer construir um ângulo no sentido anti-horário, nós utilizaremos a marcação interna. No sentido horário, nós utilizaremos a marcação externa. A gente sempre faz a origem do ângulo e uma semi-reta. A origem vai ser o ponto de encontro aqui bem no meio do transferidor. Essa é a base da minha construção. Eu vou ter que colocar esse ponto bem na origem e vou alinhar esse zero interno na linha que eu construí. Tá vendo, ó? Assim tá torto e assim tá alinhado. Como eu quero no sentido anti-horário, eu vou tomar como base as medidas internas. Menor que 90 graus pode ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 81, 63, qualquer ângulo menor do que 90. Vou construir agora um ângulo de 40 graus. Eu marco um pontinho exatamente na posição do 40 e com a régua eu ligo a origem que eu criei a esse ponto que eu marquei. Pronto, esse ângulo é um ângulo de 40 graus no sentido anti-horário. Agora uma atividadezinha bem rápida só para praticar. Ó, a primeira pergunta é bem fácil. O que é um ângulo? Então, você escreve lá o que são ângulos, porque isso já teve uma definição da outra aula. Então, se vocês não assistiram a aula anterior, assistam para responder. Quais são os elementos necessários para compor um ângulo? Também foi dada na nossa primeira aula. Quem não assistiu, veja também. Tá lá os elementos necessários para compor o ângulo. Geralmente tem um vértice, né? Uma semi-reta, essas coisas aí para formar um ângulo. Onde que tipo de objetos podemos encontrar os ângulos? Nos mais variados objetos, mais variadas construções, eu acho que em tudo. Não consigo te dizer um objeto ou um lugar onde não é possível se encontrar um ângulo. Eu acho que é impossível isso. Então, depois você descobriu aí onde não tem um ângulo.
A origem desses semi-retas é denominada D. Então, você vai assistir também a primeira aula para responder essa pergunta, que tem lá as definições e algumas explicações. Defina o que é, determine a sua medida em graus e desenhe seu caderno os seguintes ângulos. Então, aqui a gente tem 5 ângulos e que vocês vão definir, determinar a sua medida e desenhar. Então, aqui a gente tem o primeiro, o alternativa A, o ângulo de meia volta. E a gente vai já exemplificar aqui, que na alternativa A é um ângulo com uma abertura de meia volta e que mede 180 graus. E eu desenho. E aí você vai fazer isso para as outras alternativas. Então, é isso, gente. Muito obrigada. E vamos nos ver na nossa próxima aula, ok?